Lição de número 17 tem como tema: Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus renovou suas promessas a Abrão. Introdução. Essa lição aborda alguns assuntos muito importantes. O que Deus considera como justiça? Como alguém pode ser considerado justo aos olhos de Deus? Deus se importa se as pessoas escolhem ter uma vida imoral. Homossexualismo é realmente um pecado? A Bíblia responde essas perguntas claramente. Essa história nos faz lembrar do que aconteceu nos dias de Noé e nos leva a pensar sobre o que está acontecendo hoje em dia na nossa sociedade. P. Deus renovou suas promessas a Abrão. Depois que Ló se separou de Abrão, o Senhor falou com Abrão e prometeu-lhe mais uma vez dar-lhe uma terra de Canaã e fazer dele uma grande nação. Gênesis 13, 14 e 17 diz: Disse o Senhor a Abrão depois que Ló separou-se dele: De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tomarei a sua descendência tão numerosa como o pó de sua terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de baixo a alto, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Compare. Quantas estrelas você pode ver no céu, numa noite sem lua e sem nuvens? Certa noite Deus levou Abrão para fora de sua tenda e disse-lhe que olhasse para cima e visse se ele podia contar as estrelas. Deus prometeu a Abrão, mesmo antes de ter um filho, que seus descendentes seriam tantos quanto as estrelas. Gênesis 15, de 5 a 6 diz: Levando para fora da tenda, disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abrão creu em Deus. O que Deus prometera parecia impossível. Abrão e Sarai estavam casados há muitos anos e eram velhos, mas jamais puderam ter um filho. Mas Abrão confiou em Deus para lhe dar um filho e enviar o libertador como um de seus descendentes. Portanto, porque Abrão creu no que Deus disse, Deus o aceitou como se ele não tivesse pecado. Abrão era pecador, mas por causa da sua confiança em Deus, foi aceito por Deus como sendo perfeitamente justo. Gênesis 15, 6. O que significa a palavra justiça? Ela vem da palavra justo. Deus considerou ou aceitou Abrão como se ele fosse completamente justo. Mas Abrão era pecador, um descendente de Adão como nós. O que foi que Deus viu em Abrão que o fez acreditar justiça a ele? Por que ele aceitou Abrão, um pecador? A única razão de Deus acreditar justiça a Abrão foi porque Abrão creu que Deus disse. Porque Deus fez isso por ele, porque Abrão creu no que Deus disse. Abrão sabia que não podia salvar a si mesmo dos seus pecados, mas ele creu que Deus enviaria um libertador que seria capaz de salvá-lo de Satanás, do pecado e da morte. Gênesis 15, de 13 a 16, diz: Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz de seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amoreus ainda não atingiu a medida completa. Deus sabia que tudo o que aconteceria com os descendentes de Abrão antes mesmo de terem nascido. Compare.
Você sabe o que vai acontecer na semana que vem, ou no ano que vem, ou daqui a 10 anos? E que tal daqui a 100 ou 200 anos? Ninguém sabe a resposta a essas perguntas a não ser Deus. Somente Ele sabe tudo sobre o seu futuro. Vamos lembrar dessas promessas e vê-las se cumprirem mais adiante em Gênesis 17, de 1 a 5. Deus falou novamente com Abrão quando ele estava com 99 anos. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, porque Deus prometeu que ele seria pai de muitos descendentes. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de uma multidão de filhos. C. Deus prometeu um filho a Abrão e Sara. Gênesis 17, 15 a 16. Disse também Deus a Abrão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Saraí, seu nome será Sara. Eu lhe abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Deus também mudou o nome de Saraí para Sara, porque apesar de nunca ter tido um filho, Deus prometeu dar-lhe um. Saraí significa princesa, mas Sara significa mãe de nações. Ela se tornaria mãe de milhões de descendentes. Gênesis 17, 17. Abrão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem com 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Parecia impossível para Abraão e Sara tivessem um filho. Abraão completaria 100 anos de idade, Sara completaria 90. Mas a promessa de Deus não pedia deles e de suas habilidades. Foi Deus quem fez a promessa e Ele é todo-poderoso. Nada é difícil demais para Deus. Jeremias 32, 17 diz: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. D. A atitude de Deus em relação a Sodoma e Gomorra. Voltemos nossa atenção agora para o sobrinho de Abrão, Ló, em Gênesis 18, de 20 a 21. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Lembre-se que de Ló mudou-se para perto dessas duas cidades ímpias. Apesar de haver muitas pessoas no mundo naquela época, Deus via tudo o que as pessoas de Sodoma e Gomorra faziam e também ouvia tudo o que diziam. Deus já estava insatisfeito com essas duas cidades ímpias há muito tempo, mesmo antes de Ló ter se mudado para perto delas. Por um longo tempo, Deus vinha sendo paciente com seus habitantes, mas agora havia decidido que não toleraria mais a sua pecaminosidade. Eles não podiam escapar do julgamento de Deus. Compare. Vocês se lembram de como Deus esperou pacientemente que as pessoas se arrependessem nos dias de Noé? Mas chegou a hora em que decidiu que já tinha dado àquelas pessoas tempo suficiente para se arrependerem. Nenhum daqueles que recusou concordar com Deus escapou do seu castigo. Ele é soberano e supremo. Não pergunta a ninguém o que deve fazer. Quando decide castigar os pecadores, ninguém pode detê-lo. Considere. Por que Deus não castiga o pecado imediatamente? Pode parecer que o deixa passar impune. No entanto, Ele, no tempo oportuno, castigará todo o pecado. Ninguém pode escapar de Deus, nosso Criador Todo-Poderoso. Ele veio e vai castigar o pecado de todas as pessoas. E os anjos de Deus visitam Sodoma. Em Gênesis 19, 1 a 3 diz: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa de seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não passaremos a noite, responderam. Mas ele insistiu tanto que eles finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram.
Onde estava Ló? Anteriormente, Ló estava morando perto da cidade. Agora ele tinha se mudado para dentro da cidade e estava morando com aquelas pessoas más. Quem eram seus visitantes e por que vieram? Eram 2 anjos de Deus que não tinham seguido Satanás. Deus os enviou a Sodoma com um propósito especial. Enviou aqueles anjos para avisarem Ló e sua família sobre o que estava para acontecer. Deus sabia que Ló cria nele, apesar de morar entre o povo de Sodoma e Gomorra. Deus sabe todas as coisas. A Bíblia nos dá mais detalhes sobre o pecado de Sodoma em Ezequiel 16, 49 e 50. Aquele povo era orgulhoso, glutão, e não se importava com as necessidades uns dos outros. F. A pecaminosidade dos sodomitas, Gênesis 19, de 4 a 7. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Considere. Que passagem terrível! Mas Deus a colocou aqui para que a lêssemos. Pare e pense. As pessoas de hoje em dia estão seguindo de uma maneira melhor? O plano de Deus para o sexo foi que esse fosse o elo especial entre o homem e sua esposa e o meio pelo qual teriam filhos. Mas essas pessoas não se importavam com Deus. Queriam agradar somente a si mesmas. Seus corpos estavam fora de controle, exatamente como as pessoas de hoje. Toda a nossa sociedade está ameaçada por uma horrível doença entre homens e mulheres que têm recusado o plano de Deus para suas vidas. A escolha de Ló da melhor terra parece bem diferente agora, não é? Se Deus não tivesse enviado seus anjos, que terrível fim teria tido Ló e suas 2 filhas? Mas a Bíblia nos diz que Ló creu nas palavras e Deus o resgatou. G. Ló e sua esposa e suas 2 filhas foram resgatados de Sodoma. Gênesis 19, de 10 a 17. Nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tira-os aqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo eles hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Deus não salvou Ló e sua esposa e suas filhas por serem eles bons. Ló não estava vivendo uma vida perversa como as pessoas de Sodoma, mas ele também nasceu pecador. Porém, tinha concordado com Deus que ele era pecador e confiava na misericórdia de Deus. Ele cria nas promessas a Adão e a seu tio Abrão sobre o libertador vindouro. Os anjos de Deus levaram Ló para fora antes que as cidades ímpias fossem destruídas. Deus sempre salva aqueles que concordam com ele e que confiam nele. Abrão concordou com Deus e confiou nele, e Deus o aceitou. Noé concordou com Deus e confiou nele, e Deus o salvou do dilúvio. Ló concordou com Deus e confiou nele, e Deus o salvou antes que Sodoma fosse destruída. H.
Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, 24 e 25 diz: Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, em todos os habitantes das cidades e a vegetação. Comentário. Uma vez que Ló estava salvo fora da cidade, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus odeia o pecado. Assim como ele destruiu o mundo através de um dilúvio no tempo de Noé, também destruiu essas pessoas ímpias através do fogo. Segundo Pedro 2,6, Deus diz que a destruição dessas cidades é um exemplo do que irá acontecer às pessoas incrédulas. Deus ainda é o mesmo hoje. Ele não mudou. Ainda vê e odeia o pecado. Ninguém pode escapar do seu julgamento. E a esposa de Ló olha para trás. Em Gênesis 19, 26 diz: Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Quando os anjos levaram Ló, sua esposa e suas filhas para fora de Sodoma, disseram elas que não olhassem para trás, mas que corressem para as montanhas. Porém, a esposa de Ló desobedeceu. Deus sabia o que estava no coração da esposa de Ló. A esposa de Ló era como Caim. Ela não confiava em Deus. Deus sabia porque ela olhou para trás. Ela olhou para trás porque gostava dos caminhos pecaminosos do povo de Sodoma. Ela não queria ir embora. Ela foi muito tola ao ignorar a advertência de Deus. Por isso, quando ela olhou para trás, Deus a transformou numa estátua de sal. Considere. Quando ficamos irados com alguém, às vezes ameaçamos fazer um bocado de coisas, mas depois de algum tempo esquecemos. Mas Deus não ameaça castigar e depois esquece. Ele é sempre o mesmo. Ele se lembra e cumpre a sua promessa de abençoar aqueles que confiam nele e castigar aqueles que lhe obedecem. Deus nunca se esquece do pecado até que ele seja pago cabalmente. O castigo pelo pecado é a morte, separação eterna de Deus no lago de fogo. Conclusão. Deus está interessado em todas as pessoas. Apesar de agora haver bilhões de pessoas no mundo, Deus ainda conhece e está interessado em cada indivíduo. Cada ser vivente é importante para Deus, até mesmo os pardais. Apesar de haver milhões de pardais no mundo, a Bíblia nos diz em Mateus 10, 29, que Deus sabe até quando um deles morre. No Salmo 50, 11, Deus diz: Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Mas nós sabemos e somos muito mais preciosos para Deus do que os pássaros. Salmo 139, 1 a 4 diz: O Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Pense na imensidão do conhecimento de Deus. Esse Deus magnífico, sabedor de todas as coisas e todo-poderoso, se importa com cada um, até mesmo com você e com eu. Deus sabe que estamos estudando sua palavra agora e quer que criamos no que ele está nos ensinando. Deus quer que ouçamos e criamos não somente porque ele está interessado em cada indivíduo, mas também porque julgará cada pessoa que recusar crer em sua palavra. Algumas pessoas acham que são insignificantes demais para Deus se importar com elas. Isso não é verdade. Lembrem-se do que acabamos de ler nos Salmos. Até os pássaros são importantes para Deus, pois conhece cada um deles. E Deus se importa muito mais com as pessoas. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe tudo sobre você. Deus se importa conosco e deseja que creiamos nele, mas ele também é justo e verdadeiro e julgará a pessoa que rejeitá-lo. Nenhuma pessoa escaparia do cuidado de Deus e nenhum pecado escapa do justo julgamento de Deus. Hoje Deus é o mesmo que era nos dias de Abrão, Ló, Sodoma e Gomorra.
Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso 18º passo ou dessa jornada, ou na nossa 18ª primeira lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.